Oba! Todo Dia Saúde está de volta. Segundo bloco, segundo convidado está aqui comigo, Sidney Donatelli. Nós vamos falar sobre massoterapia, a arte do toque. Gente, ai que delícia, olha. Pronto, adoro, sou suspeita para falar, amo isso de paixão, pratico isso há mais de 10 anos na minha vida. E é uma honra ter um convidado aqui também que faz parte desse grupo, que é terapeuta, que é massoterapeuta e trabalha com isso. É uma profissão muito séria, deve ser respeitada, valorizada, aplaudida, é algo muito bom e muito importante para a sua vida. E nós vamos falar com ele agora. Sidney Donatelli, seja bem-vindo ao nosso programa Todo Dia Saúde. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Olha o sorriso, olha a energia, né? Já vai emanando assim. É importante esse contato, né? A massagem, a essência da massagem, na verdade, é o contato, né? Se a gente for pensar, a gente é tocado desde o período intrauterino, né? Quando a gente está dentro da barriguinha da nossa mãe, a gente é tocado pela placenta, pelos tecidos. E o que vai acontecendo? O nosso ser, ele já fica com uma memória somática, uma memória no nosso corpo. E essa memória a gente vai ter ao longo da nossa vida. E desde aquele momento que a gente é um embriãozinho e todo o período da gestação também, e como, assim, eu vejo isso, que esse toque, esse contato, ele pode ser praticado também pelas mães durante a gestação, que elas fiquem mais atentas e conectadas, porque todo esse período, como você falou, ele traz uma memória para o nosso corpo, né? Exatamente isso. Naturalmente, esse feto, esse embrião já está sendo tocado, né, pelos tecidos da mãe. Mas é importante que a mãe dê o tempo para isso, para que ela dê o tempo para ela mesma, que ela tenha um silêncio, que ela tenha momentos de repouso, para que essa natureza possa acontecer naturalmente, né? E não ficar naquele sistema que é o mais normal nas metrópoles, né? Com muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver, e não dar esse tempo para que esse processo natural possa acontecer, né, de uma maneira inteira, integral mesmo. Né? Mais atenciosa, mais cuidadosa. Até depois do parto, eu vejo assim, que o toque ele pode acontecer de diferentes maneiras. A amamentação é um momento de contato, e não só a amamentação, mas assim, trocar com a criança constantemente, até a Chantala, que é uma massagem para bebês pequenininhos, e é uma vivência entre os pais, que os pais podem estimular mais essa coisa da pele com a pele, né, Sidney? Exatamente, porque nós, como massoterapeuta, a gente atende gestantes, né? Então, além daquele bebezinho lá dentro está sendo massageado, a gente massageia a gestante, que tem uma série de indicações, né, uma maneira bastante correta de se fazer. Para quê? E a gente percebe que isso não é só uma teoria, essa questão do feto já ter essa memória somática. Então, muitas gestantes que eu toquei, que eu fiz todo esse processo de massoterapia durante a gestação, depois, quando a gente vai tocar aquele novo serzinho, a gente percebe como ele é receptivo, como ele tem uma percepção de um sentido, né? Muitas pessoas falam sexto sentido, né? Que é o sentido da intuição, da percepção. Não são os nossos 5 sentidos, né? É um sentido mais sutil, e a gente percebe que esse bebê, ele é receptivo, porque ele, de alguma maneira, teve essa percepção desse contato, dessa vibração durante a gestação. E aí, hora que corta o cordão umbilical, o que acontece? A gente já procura um contato com o outro. Qual a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce? A gente inspira. Antes de chorar, a gente inspira. Quando a gente inspira, a gente sente o cheiro, já é um sentido, o olfato. A gente vai sentir o cheiro de quem? Da mãe. E esse cheiro já vai ser aquele cheiro daquela alimentação, que já não tem mais o cordão umbilical alimentando, né? Então o bebê já vai procurar um contato com a mãe. Veja a palavra tato, é sempre o tato, a massagem. E ele vai ter essa conexão com a mãe através da amamentação. Então ele vai se nutrir pela amamentação, ou seja, pelos nutrientes do leite, mas ele vai se nutrir por esse contato. Então, no nosso ponto de vista,
a relação interpessoal, ela é fundamental, ela é tão importante quanto a outra fonte, né? Dentro dos princípios da medicina tradicional chinesa, existem 3 fontes de energia que sustentam a nossa vida. A primeira é respiração. A respiração é fundamental. Quando a gente nasce, a gente dá a primeira inspiração. E a última coisa que a gente vai fazer na nossa vida é uma expiração. Até mesmo como o Celso citou na entrevista anterior, a importância da respiração. A segunda é a alimentação. Então, uma boa alimentação, acredito que aqui nesse programa é muito citado também a importância de uma boa alimentação. Uma alimentação nutritiva, mas uma alimentação energética também, que nutre energeticamente todos os nossos centros de energia, os nossos meridianos. E a terceira fonte de energia qual é? É a fonte interpessoal. Imagina, se a gente respirar bem e se alimentar bem, mas viver sozinho, sem contato com as outras pessoas, dá, né? sem ser tocado, o nosso comportamento vai ser muito afetado. Então, existem pesquisas, tem um livro bastante interessante de um médico, esse livro chama-se Tocar, pesquisas que comprovam que os bebês que foram tocados, na sua maturidade, o que acontece? Tem um comportamento diferenciado. São pessoas mais seguras, pessoas que se sentem abrigadas e pessoas com muito menos violência. Então essa relação interpessoal de ser tocado nos nutre nesse sentido do nosso centramento. De eu perceber que eu estou nesse mundo, o mundo ele é difícil, mas eu estou nesse mundo, mas eu consigo sobreviver bem. Eu não preciso sentir tanto medo, eu não preciso ter tanto pavor e eu não preciso ter tantas neuroses. Então essa questão do interpessoal é fundamental mesmo, né? E é para isso que a gente está fazendo essa entrevista mesmo, para lembrar da importância da linguagem do toque. Que muitas vezes é esquecida e ganhou uma conotação às vezes muito sexual, né, ou sensual, erótica, e quando o toque nada mais é um instinto da natureza que nutre as pessoas, que acolhe, que transmite amor, confiança. Como você mesmo falou, Sidney, sobre essa pesquisa dos bebês que foram mais acolhidos e mais tocados e desenvolveram, né, a sua vida com muito mais benefícios e qualidades do que as pessoas que não tiveram essa oportunidade de serem nutridas com o toque. Exatamente. E a gente vê, né? A gente tem um pouco esse outro extremo, a gente vive nas megalópolis, por exemplo. Existem muitas bebês e crianças desabrigadas, né? Meninos de rua. A gente já fez muitos trabalhos em abrigos também. E a gente conviveu muito com essas crianças que não foram tocadas e não foram abrigadas em nenhum sentido. E a gente vê a dificuldade de se comunicar, a tendência à violência. Então é um trabalho muito importante também tentar resgatar para aqueles que não tiveram essa oportunidade de serem tocados, né? E aqueles que foram, que têm a oportunidade de serem tocados, é aquilo que você citou. Essas pessoas já têm uma outra conotação com o toque. O toque é se abrigar, é se comunicar com o outro, e não no sentido do aspecto sensual, erótico ou sexual. A sexualidade ela é importante, mas a libido que um bebê tem, que um menino tem e que nós adultos temos é uma libido natural. Então o toque, ele estimula esse potencial que a gente tem, não vinculado a uma intenção sexual. É aquele toque da mãe, é aquele toque da mamada. Então hoje em dia, quando a gente recebe um toque, a gente consegue estar conectado com o outro, consciente, conectado com o outro, é como se a gente estivesse recebendo aquele abrigo da nossa mãe. Ai, ai, ai. Você sabe, a primeira vez que eu fiz um curso na Califórnia, e eu fiz uma aula e eu fiquei tão emocionada na aula, eu até chorei. Foi a minha primeira aula de massagem. Aquilo mexeu tanto comigo, Sidney, assim, me fez transbordar um monte de emoções dentro de mim. E a primeira coisa foi que eu senti assim, por que a gente não aprende isso na sala de aula, no ensino fundamental? Por que a gente não cresce com professores educando a gente nesse sentido, com esses valores, com esses princípios do toque?